Muito bem, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao canal do Jornal Comércio no YouTube, dentro da nossa série de entrevistas com os ex-prefeitos de União da Vitória e de Porto União. E hoje uma situação um tanto quanto inusitada, porque o atual prefeito de União da Vitória está aqui conosco para falar da administração dele em Porto União, lá no final dos anos 80 e início dos anos 90. Eu estou recebendo hoje o ex-prefeito de Porto União, Ari Carneiro Júnior, hoje com 73 anos. O doutor Ari foi prefeito em Porto União de 1989 a 1992. Doutor Ari, seja muito bem-vindo, tudo bem? Muito prazer em estar aqui, Perus. É uma satisfação muito grande em podermos estar falando aqui sobre a história do município de Porto União. Haja visto que tivemos a oportunidade de estar fazendo parte dessa vida pública do município vizinho, né, município de Porto União. Legal. Doutor, a gente, nessa série, nas nossas entrevistas, de uma forma geral, a gente costuma no início apresentar, né, os nossos convidados, falar um pouco do currículo do entrevistado, mas aqui neste quadro com os ex-prefeitos, quem se apresenta é o convidado. Então eu vou pedir porque o senhor, claro que o senhor é um médico muito conhecido, foi prefeito de Porto União, hoje é prefeito de União da Vitória, a grande maioria das pessoas que aqui residem lhe conhecem, né, não só pela sua vida na política, mas principalmente pelo seu trabalho na medicina. Mas eu gostaria que o senhor se apresentasse, né? Quem é Ari Carneiro Júnior? Onde o senhor nasceu? Né? Qual é a sua trajetória de vida? Eu sou nascido em Porto União, bem próximo da divisa, nasci em casa, né, a 2 quadras do município de União da Vitória, e tive toda a minha infância, toda a minha juventude aqui em nossa cidade, até ter saído para estudar o 2º grau na época, que era o científico, em Curitiba. Passei daí na Universidade Federal de Santa Catarina para o curso de medicina, fiz o curso, permaneci lá durante mais 2 anos, no período em que tive a oportunidade de estar como médico oficial do Exército Brasileiro, no Hospital Militar da Guarnição de Florianópolis, e posteriormente trabalhei na maternidade Carmela Dutra, na maternidade Carlos Correia, em Florianópolis. Posteriormente retornei às nossas cidades e aqui constituí, primeiro coloquei um consultório, né, ali no Jacobs, na Galeria Jacobs, onde fiquei por 35 anos ali. Posteriormente coloquei a clínica, que também em União da Vitória, na frente da maternidade, junto com a minha filha. Mas quando retornei, conheci a minha esposa, a Magali, que estamos aí casados há 45 anos. E tivemos 2 filhos, os 2 trabalham aqui em União da Vitória. O filho, Ari Carneiro Neto, ele é anestesista, e a filha, a Adriana Carneiro, ela é ginecologista obstetra da minha área. O Neto nos deu 2 netinhas, né? E a Adriana nos deu um netinho. Então temos uma vida familiar bastante intensa e com muito trabalho, muita dedicação, muita determinação dentro da nossa comunidade. Dentro da comunidade a gente participou sempre, né, não só como profissional médico, mas tivemos a oportunidade de estar frente ao Rotary Clube de Porto União, União da Vitória. Dali fomos governador do Distrito 4.740 em 1996, 97. Tive a oportunidade de participar sempre com o Iguaçu, né? Desde o tempo de estudante nós torcíamos pelo Iguaçu e andávamos quando o Iguaçu andava, né? E fomos colaborador como médico, participamos de diretorias, fui presidente no ano de 1985, 86. Então a gente sempre esteve envolvido nos diversos clubes sociais da comunidade, né? Todos a gente sempre participando e trabalhando pelo bem da comunidade, né? Dentro da nossa atividade profissional. A vida pública ela apareceu de uma maneira assim inusitada, algo que a gente não imaginava.
né? Mas moradores aqui em União da Vitória, pegamos a enchente de 1983 e também tivemos a enchente de 1992, quando eu era morador também em União da Vitória. Pegamos as duas enchentes. E onde tem minha casa até hoje, na Carlos Cavalcante, 916, lá embaixo, perto da igreja de São Judas Tadeu. Então, a gente sempre teve uma vida absolutamente enraizada na comunidade, porque somos a sexta geração da família Carneiro aqui em União da Vitória. E a minha esposa também é daqui, né? Ela embora os pais viessem com origem em Bituruna, mas sempre esteve aqui em União da Vitória, e ela também sempre companheira, amiga, parceira, também teve uma vida sempre de dedicação às causas comunitárias, é empresária, e no trabalho dela, por uma interessante, foi vereadora no município de Porto União. Ela participou da vida pública ativa, né? E hoje está aí frente à Secretaria Municipal de Assistência Social, fazendo um belo trabalho. Mas a vida da gente é assim, né? Nossos pais estão aí, o meu pai já é falecido, mas os pais da Magali estão aqui, minha mãe está aqui aí com 93 anos, graças a Deus, Que né? bênção. E lúcida, né? Então isso que é importante. Eu acho que a vida do Ari, claro, tem outras atividades, sempre me envolvi, eu gosto muito da natureza, então sempre parti para reflorestamento, lida com animais, com gado, com cabrito, ou de carneiro só em casa. Mas de qualquer maneira a gente sempre teve atividades, né? E que a gente tem como... É a nossa origem, é o nosso chão, a nossa forma de ser, né? E tem lavoura, né? Então a gente mexe com essas diversas atividades. Que legal. Doutor Ari, bom, o senhor contou um pouco aí, vamos chamar de você, né? Você, né? Você contou um pouco aí, um resumo, né, da sua história aí de vida aqui no Vale do Iguaçu. O senhor é um médico bem-sucedido aqui na região. Como é que o senhor entrou na política, né? Quem lhe influenciou para você entrar na política e concorrer a prefeito lá em 1988? Foi a tua primeira eleição? Você tentou ser vereador? Enfim, como é que foi a tua entrada na política? Foi a primeira, eu diria assim que o primeiro anseio que a comunidade naquele instante teve pela participação, porque a nossa geração, ela vinha de uma orientação familiar de você não se envolver na política, com aquele velho chavão de que política não presta e que não vale nada e que as coisas só atrapalham. Na verdade, eu fui entender isso, de que a política ela é necessária, que as pessoas participem, porque a sociedade ela só se transforma através de ações políticas, públicas políticas. E isso só fui entender depois que entrei. Mas quem foi o incentivador e motivador do início da minha trajetória política? Primeiro foram duas pessoas, o seu Ayrton Martins, já é falecido, e o João Carlos Coas, que um belo dia eu atendendo no posto de saúde de União da Vitória, né, eu sou concursado do Estado do Paraná, e já aposentado, é claro, pelo período são 48 anos de atividade profissional. Mas eles chegaram do nada e disseram: Ari, você vai ser nosso candidato a prefeito candidato a prefeito. Mas eu não quero ser candidato a prefeito a nada. Não tem nada disso, porque eu já tinha isso na minha cabeça, que não deveria se envolver na vida pública. Mas eles disseram: não, você vai ser nosso... Eu digo: mas da onde? Mas da onde? Eu não tenho nenhum envolvimento. Não, você vai ser candidato a prefeito em Porto União. Mas eu era eleitor de União da Vitória. Eu não era eleitor de Porto União. Eu digo: não, em hipótese nenhuma, não é meu interesse, não tenho nada disso. E comentei com o meu sogro, Salcides Jorkenbach, que é um grande empresário, uma pessoa de um trabalho assim extraordinário na vida, quer seja empresarial, mas quer seja na vida pública. Foi vereador em Bituruna, sempre participou da vida pública. Eu comentando com ele, disse: não, Ari, se você está com o filho pequeno, e se tem um momento que você deve ir, é agora, tem que participar, não pode dar as costas para a vida pública. Foi ele a pessoa que me despertou de como: será que isso é certo, né? E a gente se envolveu, quando transferimos o nosso título para Porto União e saímos candidatos em Porto União.
mas sem, assim, sem aquela obstinação de dizer assim, ah, não, é obrigatório ser eleito, alguma coisa assim. Mas me transmitiu o simples caminhar da vida, da campanha política, de conhecer mais a comunidade. E ali eu me deparei que realmente a gente pode participar e estar ativamente interferindo na melhoria da sociedade. Eu sempre dizia e comentávamos com a minha esposa que só a campanha já tinha valido a pena. Naquele tempo a campanha era longa, né? Eram os 90 Sim. dias de campanha. Puxa, parecia que não chegava nunca. Como não tínhamos dinheiro para fazer campanha, e a gente sempre primou por não estar com gastos em campanha política, nós íamos o quê? Um período atendia o consultório, no outro período saía pedir votos, andando, conversando, conhecendo as comunidades que a gente não conhecia quando você estava dentro do consultório. Porque dentro do consultório médico você fica muito limitado às quatro paredes do teu consultório, centro cirúrgico na hora de uma cirurgia, sala de partos na hora do parto, que é a minha atividade profissional. E você, por mais que atenda pessoas humanas, você fica muitas vezes distante da sociedade, saber aonde que aquele paciente que você está atendendo, aonde que ele vive, com as dificuldades que tem, de que maneira ele está situado. Então eu sempre dizia que foi o maior banho de civismo que um cidadão, uma cidadã pode passar, é ele ir para a campanha política, ele chegar nas casas das pessoas, ele entender e ver as dificuldades que as pessoas passam e que muitas vezes estão muito distantes da tua realidade, do teu trabalho, da tua atividade profissional. Por exemplo, Peruso, você é um radialista, um jornalista fantástico, uma pessoa que tem um trabalho extraordinário, mas muitas vezes quem está te ouvindo, que está lá na casa escutando as ondas do rádio, ele está num local que você nem imagina a dificuldade que ele está passando. Mas as suas palavras são alento, são esperança. E você pode ser transformador na vida dessa pessoa que está distante, que você talvez nunca vá conhecê-la. Não é verdadeiro isso, né? Bom, a quantos milhares de quilômetros pode estar sendo escutado nesse instante a sua voz e a nossa voz? É infinito. Então a gente não consegue mensurar. Ali eu entendi que a vida pública nós devemos participar. E dessa maneira que nós fomos eleitos, então, prefeito. Tivemos 4 anos de muito trabalho, muita determinação. A forma de administração naquele período é muito diferente da de hoje, né? Naquele período, o município de Porto Velho era um município que tinha uma carência muito grande em termos financeiros, era um município que não tinha um comércio, tinha uma indústria muito fragilizada, né? Então, nós conseguimos ser fatores de transformação com o município de Porto União. E hoje nós temos aí uma bela cidade, uma cidade pujante, uma cidade com desenvolvimento e que a gente almeja que cada vez cresça mais, porque nós vivemos aqui, né? Nós somos desse solo, vamos permanecer aqui. Então eu digo, se eu sou a 6ª geração, meus filhos são a 7ª, meus netinhos já são a 8ª geração. Então desde 1850 e poucos, né, que estão aí no trecho, né? Que bacana. Então, doutor, eu achei interessante, né? O senhor citou que o João Coas foi quem lhe convidou, mas porque quem... ele fazia parte do PDS na época. do PDS. O presidente era o seu Ayrton Martins, e ele era o vice-presidente do partido. E eles que tiveram, não sei da onde, a ideia de me convidar para ser candidato a prefeito em Porto União. Mas quem lhe convenceu foi o seu Alcides Rockenbach. Com certeza, absoluta. Eu sempre brinco com ele, digo, olha, o senhor que é o responsável, né, por essa encrenca da vida pública, né? Mas ela é prazerosa, eu fico feliz em ter sido transmitido para mim essa forma de você participar da comunidade, podendo ser um fator de transformação, né, em termos de melhoria, sempre à frente. E como é que foi a campanha? O doutor Ari citou que naquela época a campanha ela tinha 90 dias, era muito mais no corpo a corpo. Hoje, sim, até o senhor depois pode depois traçar aí uma diferença, né? Porque naquela época não tinha rede social, não tinha internet, né? Era realmente, tinha que caminhar pelas ruas, pelos bairros, né? Quem foi o seu principal adversário político naquela eleição, doutor Ari? Naquela eleição nós saímos em 6 candidatos a prefeito no município. 6 candidatos. E o candidato mais forte era o
o candidato que levava como vice-prefeito a esposa do deputado federal, na época, Alexandre Puzina, que era o Bergentino Slongo, já é falecido. Sim. Mas o Bergentino tinha mais o Frederico Slompe, que era do MDB, que era o partido que estava no governo naquele período. Aquele período é importante que se diga, não existia reeleição. Né? Um período que a gente esteve frente ao executivo do município de Porto União. Mas tinha mais o Neri Bétega, tinha mais o Mauro Marques, que era representante do PT, naquele período, um partido recém iniciando dentro da sociedade, que tem essa participação tão importante a nível do Brasil, mas ele era iniciando naquele período, e mais o Pavan, que era um funcionário do INSS de União da Vitória, que era também candidato a prefeito. Então éramos em 6 candidatos. Mas o que esteve com uma disputa mais próxima foi o candidato Bergentino Slongo com a esposa do falecido Alexandre Puzina. O Bergentino, que era Ele tinha do supermercado Clima. Mercado Clima. Isso mesmo. Ali na Matos Costa, né? Na Matos Costa. Onde hoje o filho dele tem ali uma clínica de odontologia, né? O Faverson, enfim. A campanha naquele período era assim, era xixo para todo lado, santinho para todo lado. Então era a maneira que se fazia a política, né? Muito santinho. Nunca me esqueço, né? Toda semana chegava na reunião com os candidatos a vereador, eu quero mais 20 mil santinho, mais 30 mil santinho. Mas, e era uma porque o número de candidatos de vereadores era muito grande. Nos partidos que na época que estavam conosco, que era o PFL e o PDS, o vice-prefeito, nosso vice-prefeito, Olivi Pacheco. Ele que fazia parte da chapa, então era o PDS e o PFL. Nós tínhamos mais de 180 candidatos a vereador conosco, porque era mais liberado, não tinha. Hoje tem limitação do número de candidatos. Na época a coisa era maior o número de candidatos a vereador. Então, para você dar o suporte para toda essa campanha, ainda bem que o Levi tinha a gráfica, né? Então ele imprimia. Mas é a maneira que a gente fazia a campanha, né? É totalmente diferente de hoje. Você falou assim, não tinha internet, não tinha nada, mas não tinha nem celular. Não tinha. Então, e os postes das cidades eram cheios de adesivos. Isso, uma poluição visual. Era uma placas, né? Exatamente. Placas, cavaletes. Era uma poluição visual nas cidades impressionante. E hoje em dia não pode mais, né? Placas decompensado, você não pode imaginar. Eu acho que movimentava a economia da cidade só em placas decompensado. Nos pátios das casas, isso. Tinha muito isso. Hoje é proibido, né? Não, hoje é proibido. Mudou. Felizmente isso mudou. Porque eram situações... Como você lida com o setor madeireiro e tal, as pessoas iam o quê? Iam aos empresários locais. Né? Eles nos auxiliavam, porque senão não tinha como você fazer campanha. Então todos os candidatos iam atrás dos mesmos, né? Que eram as mesmas empresas. Então, coitado dos empresários que nos auxiliavam, né? Tanto assim para se poder fazer as campanhas políticas. Ari, lá em 1989, quando você assume a prefeitura de Porto União, qual era a situação econômica do município? Muito fraco. O município de Porto União tinha uma economia muito fraca. Como eu falei, não tinha comércio nenhum. Era desastroso, né? O comércio só tinha comestível, no caso do Clima, o Contim, que eram supermercados. Mas como comércio em si, você não comprava um ventilador em Porto União, uma televisão, uma bicicleta, não tinha nenhuma loja. E o setor empresarial, poucas empresas, né, que estavam fixadas dentro do município. Entre elas Novak, Abas, Polatti, Schwegler, né? Mas você contava meia dúzia de empresas. E aí que a gente passou a ser uma forma de transformação, porque o município era interessante. Você entrava pelo batalhão e você vinha pela Avenida Santa Rosa e descia 7 de setembro. Final da 7 de setembro, na frente ali onde era o Bradesco, né, que era
Banco Inco, ali tinha o Muro da Rede. Então você dobrava à esquerda, na Siqueira Campos, dobrava daí de na Manuel Ribas, e você descia a Manuel Ribas inteira para passar lá a Ponte dos Arcos, que era a única forma de você passar para o outro lado, para ir para Curitiba. Então, o que acontecia? O tráfego que tinha, que vinha de Caçador, que vinha de Canoinhas, ele obrigatoriamente passava no centro, na Avenida 7 de Setembro, e descia a Avenida Manuel Ribas. Então, você imagine o caos que seria hoje se não tivéssemos as pontes que temos, toda essa evolução que aconteceu. Naquele instante, para você ter uma ideia, a entrada no 5º Batalhão de Engenharia e Combate, que era a entrada do município, era um encalhador. Então, o coronel Roosevelt Santana, já de saudosa memória, ele faleceu, se não me engano, no ano passado, ano atrasado, ele era o comandante do 5º Batalhão de Engenharia e Combate na época. E ele foi um grande parceiro. Chegou de prefeito: olha aí, nós temos um encalhador na frente do batalhão, como é que nós vamos fazer? Eu digo: então vamos trabalhar juntos, coronel. O município de Porto União tinha 3 caminhões, sabe? Caminhões pequenos. O senhor nos ajuda, então, com o transporte de pedras e tal, e nós vamos ativar, dar sequência à produção de pedra brita, para nós podermos fazer no caso, o contorno que foi feito, a Avenida dos Ferroviários, depois vindo pela Getúlio Vargas, foi tudo feito com brita do município de Porto União, produzido, e transportado uma grande parte dos caminhões do 5º Batalhão de Engenharia e Combate em uma parceria, para que a gente pudesse estar trabalhando para tirar o tráfego do centro da cidade. Posteriormente, derrubamos o muro, fizemos a passagem ali na frente do Bradesco, né? Porque era muito difícil fazer uma passagem de uma rede de linha de estrada de ferro. Era uma burocracia que você não pode imaginar. E ninguém autorizava. Então ficava todo mundo empurrando com a barriga. Um belo dia eu falei com o professor Mário Zemberg: professor Mário, vamos derrubar esse muro aí, vamos abrir esse negócio, já que os caras não autorizam mesmo. Tínhamos ido ao Rio de Janeiro, que era a sede da rede, tínhamos ido a Curitiba e ninguém autorizava. Então foi feito dessa maneira, foi feito no final de semana, sábado para domingo. Então foi transformador em termos, claro, tivemos que nos justificar por que nós fizemos aquela invasão na área federal da rede. Mas, de qualquer maneira, a gente queria o progresso, a gente queria o desenvolvimento, queria que as coisas acontecessem. E fomos trabalhando, fomentando. Posteriormente, aí, a CUDIS, que era uma companhia de desenvolvimento do estado de Santa Catarina, ela faliu. E essa massa falida, ela pôs os bens à venda. E nós compramos, então, a área industrial de Porto União para a implantação de mais indústrias. Já tinha iniciado, então, algumas indústrias, como falei, o Abas, o Polatti, o Schwegel estava começando a implantar, que ele era aqui no centro, estava implantando lá. O Antoninho da Ótima tinha também uma pequena empresa dentro da área industrial de Porto União. E a gente foi motivando. Tinha também a empresa que fazia tijolos, a Cerâmica Passo, também estava lá, com o Edgar Tonial, com o Carlos Alberto Santos, e isso aí foi se transformando. Aí motivamos empresas de São Paulo para vir para cá, a primeira empresa que veio a se instalar, e a gente foi motivando, implantamos ali um parque de exposições, com a avenida das entidades, da comunidade, para poderem, nos eventos, ter faturamento, né, para as ações sociais. Fizemos rodeios crioulos, enfim, a gente foi motivando, chamando a atenção. E hoje está aí, a cidade avançou, ela, com os tempos, as outras administrações foram cada vez mais melhorando as condições de acessibilidade, de qualidade, para que essa área desenvolvesse. Aí o contorno foi o grande motivador, nós trouxemos o asfalto desde lá do batalhão até aqui, junto da estação do terminal urbano de Porto União, né? Colocamos reunidas ali uma perna jogando pela João Pessoa até lá na madeireira Miguel Forte, para tirar o tráfego daqui do centro. E construímos o terminal urbano, rodoviária, capela mortuária. Esse é um dado interessante. Quando entramos na prefeitura,
Não tinha nenhuma capela mortuária nas cidades. Você velava os corpos dos entes queridos em casa, nas residências. E aquilo ali foi uma coisa que na campanha as pessoas nos cobravam. Puxa lá, vida, será que você não podia construir uma capela mortuária? E Porto União teve a sua primeira capela mortuária das duas cidades, não sei se você sabe. Não sabia. É um fato interessante. Curiosidade. Uhum. E para nós construirmos a capela mortuária, nós fechamos uma rua. Onde está a Capela Mortuária de Porto União, ali era uma rua que fazia um círculo ali que você chegava no cemitério, inclusive fomos criticados e tal, que faz parte, né? As pessoas já se viu, fechou uma via pública, né? Mas era para uma coisa melhor, para algo para... Enfim, as coisas são fatos que aconteceram e fomos motivando a comunidade, fazendo com que as coisas fossem acontecendo. E numa sequência, eu observo que Porto União teve sequência de bons administradores, de prefeitos que vieram também com o mesmo propósito do seu desenvolvimento. Sempre digo, o trabalho era tão árduo que todos os meios-fios que tem do contorno de Porto União, que você vê aqui, que você sai desde a Santa Terezinha até o batalhão, até hoje, esses meio-fios foram todos construídos em Santa Cruz do Timbó pelos funcionários da Prefeitura Municipal de Porto União, porque nós não tínhamos dinheiro para comprar, para adquirir. Então nós fizemos lá uma fabriqueta para fazer os meio-fios e foi todo colocado. Daí colocar toda a iluminação de todo o contorno, isso ali custou uma nota preta, né? Então a gente teve que vender muita brita. Nós vendíamos brita, inclusive, para a União da Vitória. Nós vendíamos brita para Porto Vitória, para Cruz Machado, para Canoinhas, para Três Barras, para Panduva, Itaiópolis. Então era a forma de você fazer fonte de recursos. E enxugamos a máquina naquele período, porque nós trabalhamos com 7 diretores somente, sem secretarias, e 4 assessores. Então você fez uma forma do quê? De economizar para que você, com pouco dinheiro, conseguisse fazer as coisas se transformar. E daí fomos tendo ações em todas as áreas, né? Fomos fomentadores com pessoas técnicas. Eu nunca abri mão de ter técnicos nas áreas quando exerço a atividade profissional de gestão. Porque você tem que ter o técnico, ele vai entender sempre muito mais que você. Eu vejo que o prefeito ele é um gerentão, mas na verdade quem tem que entender muito mais, por exemplo, na área de educação é o educador, na área de saúde é o profissional ligado à área, na parte financeira é um gestor que tem ali capacitação na área contábil. Enfim, esse foco a gente sempre teve, de gestão. Legal, o doutor Ari contou algumas curiosidades. Eu nasci em 1979, morei em Porto União até sair de casa, que foi em 97. Eu não lembro dessa questão de abrir ali a rede, né? Era fechado. Eu não tenho essa recordação. Tinha um muro. Ali era um muro que não deixava os dois lados. Tinha um muro no lado de União da Vitória e um muro no lado de Porto União. Sim. Que as pessoas não podiam adentrar para o espaço da rede, porque naquele período você tinha um movimento ferroviário bastante intenso. Porto União da Vitória sempre teve um movimento, foi um entroncamento rodoferroviário, mas principalmente ferroviário, muito grande. Então eram várias linhas, você pode observar ali para o lado, ainda mantém-se algumas linhas ali quando está próximo das duas rodoviárias de União da Vitória e de Porto União, ali você pode ver que são várias linhas. E essas várias linhas eram aqui no centro. Então tinha um perigo muito grande de eventualmente crianças ou pessoas entrassem quando estavam sendo feitas as manobras ferroviárias com os vagões, com os trens, e então era cercado com muro alto. Você não pulava não, era alto. Então era os marcos divisórios aí, a forma divisória. Né? Interessante. São histórias. Muita gente vai acompanhar a entrevista, certamente vai lembrar, né? Dessa época, desse muro aí, da divisão. Isso. Quem era o governador, ou os governadores na época que o senhor era, que eu fui prefeito, doutor? E você tinha boa relação com o governo do estado? Veja bem, quando ganhamos a eleição, ganhamos contra o sistema, né? Ganhamos contra o MDB, que era o governo, que era Pedro Ivo Campos, com o vice-governador Cacildo Maldaner.
O Pedro Ivo Campos era uma pessoa extremamente correta, uma pessoa extraordinária, só que ele estava acometido de uma patologia, de uma doença em fase terminal. E como veio a falecer no próprio mandato. Nós, desde o primeiro instante que assumimos a prefeitura, nós nos aproximamos do governo, né, conversando que, embora tivéssemos divergências na área da política, mas que nós queríamos o bem da comunidade de Porto União. E foi ele que nos liberou a emulsão asfáltica para, junto com o DR, e autorizou o DR do Estado de Santa Catarina ser a empresa que pavimentou aqui todo o trecho do contorno. Foi o DR. Não foi empresa externa nem nada. E o município de Porto União entrou com toda a brita, com toda a parte de trabalho da infraestrutura para se colocar o contorno. Então essa proximidade foi muito grande com Pedro Ivo Campos. Ele faleceu e entrou Cacildo Maldaner como governador, que também era uma pessoa aqui do oeste de Santa Catarina, se não me engano, de Maravilha, e era uma pessoa que a gente tinha um bom relacionamento. Então conversamos com ele, sempre tivemos um bom diálogo e sempre pudemos fazer uma parceria muito boa, fazendo com que Porto União avançasse. E a gente tinha muitos, mesmo eles cedendo situações, tem uma situação interessantíssima, porque o município de Porto União, no seu interior, ele era atendido pela Celesc, que era a empresa de companhia de energia elétrica. E a área industrial de Porto União também era a Celesc. No entanto, quem levava energia ali era a Copel, mas era a Celesc a empresa. Só que era bem atendido essa região de Santa Cruz, tinha um bom atendimento. Região de São Miguel, lá em cima, bem. Mas a outra região para cá, que era Santa Maria, Stengel, Jangada, Jangadinha, essa região não tinha energia elétrica. Não tinha. E nós, por várias vezes, fomos à Celesc para ver se conseguíamos com que se implantasse a energia elétrica nessa região. Se dizia naquele período, nós estamos em 1990 e não tem energia elétrica, né? Então é um absurdo e tal, né? E eles diziam que não, que a quantidade demográfica na região era pequena e que o custo era muito alto para a Celesc implantar o sistema de energia elétrica. E aquilo ali foi me deixando angustiado e insatisfeito. Aí, depois de várias tentativas, quando o presidente da Celesc veio fazer um aumento da capacidade para a industrial de Porto União, para as empresas, solicitei novamente a ele de que autorizasse que se colocasse energia elétrica nesse restante do município. Ele falou que não. Aí, na hora, eu falei assim, mas se então o senhor me autorize que eu encontre outra empresa para colocar energia elétrica. Certo? Ele pensou, esse cara é louco, né? Então vou autorizar, porque não vai conseguir como. Se toda a rede do interior de Porto União, que era para o lado de Santa Cruz, é nossa, e ali ele não vai poder, e nós não vamos colocar por onde vai. Aí ele disse, não, eu autorizo. Então vamos pedir na época, o Raul Coquerel, o chefe de gabinete, vai na prefeitura, datilógrafo, naquele tempo era datilografar na máquina da datilografia, né? Uma autorização do presidente da Celesc, que autorizando que o prefeito consiga outra empresa para colocar energia elétrica. Aí ele assinou. Isso era um final de semana. Na segunda-feira eu estava em Curitiba, lá na Copel. Eu gostaria de ver nós implantarmos. Não, mas se não é viável para a Celesc que está dentro, para nós é mais inviável ainda. Para levar uma rede. Eu digo, não, é muito simples. Nós vamos entrar para Porto União. O senhor está a 300 metros, mas como assim? Porque Jangada do Sul, que é no Paraná, já tinha Copel. E é só atravessar o rio. Aí mostrei, o senhor com 300 metros de linha, o senhor já entra no município de Porto União. Então, dali que implantou-se a energia, pode ver que a região até hoje é atendida pela Copel. Foram mais de 150 quilômetros de energia elétrica que a gente colocou naquela época. Então, são situações curiosas que passam na administração pública que no instante, você tem que fazer com que as coisas se transformem. Senão, você passa batido e a comunidade fica à mercê, fica parada, né? Em termos de desenvolvimento. Bom, Ari, e na saúde, né? Você é médico, você tem amplo conhecimento aí da área.
na tua gestão, né, lá em Porto União, lá no final dos anos 80, início dos anos 90, que transformação você procurou fazer na saúde de Porto União? Procuramos, veja bem, a Constituição de 88 ela foi um marco divisório em termos de atenção à saúde e educação a nível Brasil, com outros setores, mas especialmente na educação e na saúde. A saúde até a Constituição de 88 ela era centralizada pelo governo federal e estadual. E o município, ele simplesmente não dava quase que atenção nenhuma. Ele não despendia grandes recursos para a atenção. Então, Porto União tinha somente o atendimento médico num posto de saúde que era do governo estadual em Santa Rosa. Não tinha mais nenhuma outra unidade. Aí, só que a Constituição de 88 mudou. Então, nós, quando entramos em 89, o quê? Começou-se a municipalização. Aí nós buscamos o quê? A exteriorizar, a colocar toda a rede, uma rede para você começar a atender o município de Porto União. Então colocamos o atendimento, ampliamos ali tinha uma unidade da Coab em Porto União, foi colocar que era no bairro São Pedro, atendimento ali, colocamos atendimento em Santa Cruz do Timbó, São Pedro do Timbó, construímos um posto de saúde em Rio Bonito, cabeceira do Barra Grande, quer dizer, a gente colocamos atendimento na área industrial de Porto União e a gente começou a aumentar o leque de atendimento, aí sim, pela parte pública municipal. Para você ter uma ideia, só tinha um médico que era médico do município de Porto União, na época do Dr. Décio Clima. Não tínhamos nenhum outro profissional do município. Depois fez concurso, na época entrou, eu me recordo bem, o Dr. Teófilo Mancars, o Dr. João Carlos Baldini. Então aí começou a ter profissionais médicos na área para o atendimento da área de saúde. Mas porque vinha de antes da Constituição de 88 o atendimento sempre do Estado e do governo federal, e não do município. Então, é naquele período que houve o início da transformação e da municipalização, quer seja na área da saúde, quer seja na área educacional. Muito bem. Ari Carneiro Júnior, estamos conversando com o ex-prefeito de Porto União, atual prefeito de União da Vitória. Qual prefeito, na sua opinião, o maior legado que você deixou para o município de Porto União? Nós tivemos a felicidade de ter feito uma gestão absolutamente direcionada ao bem da sociedade no todo. São coisas, eu te diria, muitos legados, né? Que se você olhar, até a Capela Mortuária foi no nosso período, mas tem fatores fantásticos, por exemplo, a implantação do curso superior no município de Porto União, a UNC. Quem trabalhou para trazer e implantar a UNC em Porto União foi a nossa gestão. Quando Porto União não tinha curso superior, nós fomos atrás, na época eram fundações municipais, o Porto União não tinha fundação e estava proibido dentro do Ministério da Educação criar novas fundações. Então buscamos as fundações que existiam e conseguimos trazer a criação da Universidade do Contestado, na época liderada pelas fundações de Caçador e de Canoinhas. Precisaria 5 fundações para se criar o polo inicial como foi. Então nós trabalhamos junto à Mafra, Curitibanos, e o Zonta, que era o prefeito de Concórdia, era muito meu amigo. Foi a 5ª fundação que entrou para o início da Universidade do Contestado. Mais próximo seria Joaçaba, mas Joaçaba já tinha aderido a Chapecó. Então nós conseguimos fazer um convencimento em função dos Joguinhos Abertos Santa Catarina, que está aí mais um marco de nossa história. Os 4 Joguinhos Abertos Santa Catarina foram realizados na nossa gestão, graças ao já falecido professor Jorge Schwartz, que foi um baluarte, uma pessoa que lutou, e a sociedade toda, liderados aqui pelo Jonas Godinho, que foi que organizou os casais para receber as mais de 4.500 pessoas que vieram aqui jogar, né? Foi o maior evento esportivo das 2 cidades de toda a história, até hoje. Até a data de hoje foi o maior, né? Até o Guga Kirti jogou ali no Joia Tênis Clube. Olha só, é verdade. O Guga esteve ali, foi campeão, né? 14 para 15 anos. Então você veja como as coisas se transformam. Mas a criação da Universidade do Contestado, nós trabalhamos para ter um subcamp aqui em Porto União. E a gente conseguiu na época, porque como lideramos, a primeira reunião da formação da Universidade do Contestado foi aqui no Clube Concórdia. As pessoas muitas vezes nem se lembram disso.
Mas essa é a história. E aí o Subcamp de Porto União aconteceu, com o primeiro curso, que foi o curso de assistência social, serviço social na época chamava-se, né? E funcionou no São José. Nós pagávamos o Colégio São José, aulas noturnas, para o primeiro curso da Universidade do Contestado, que está aí hoje, que premia as nossas cidades, inclusive com o curso de medicina. Mas quantos milhares de pessoas já se formaram na Universidade do Contestado, no campus de Porto União. Hoje é um campus, a gente sabe que Caçador posteriormente saiu dessa Universidade do Contestado, mas outros campos vieram, Rio Negrinho, enfim, eles têm um monte de campos, é uma das maiores do Brasil. Então, eu acho que o setor educacional, vejo que foi uma coisa assim fantástica. E o fomento no meio da área rural. Nós tivemos um cuidado muito grande em trabalharmos com um incentivo à fixação do nosso produtor rural. Contratamos na época o Ernesto Breyer, que foi fazer um trabalho de incentivo à apicultura, desenvolvemos a silicicultura, o bicho da seda. Nós desenvolvemos aqui em Porto União. Nós fizemos um incentivo para aumento da bacia leiteira, onde colocamos inseminadores em 4 comunidades, São Miguel da Serra, Santa Cruz, Maratá e São Pedro do Timbó. Nós dávamos para os produtores o sêmen e o inseminador. Então, isso fez com que se transformasse numa grande bacia leiteira o município de Porto União. E trabalhamos colocando brita nessas estradas aí. O município de Porto União tem uma malha viária muito grande, porque um número muito grande de comunidades. E as estradas não tinham pedra brita nelas, na sua grande maioria. Então nós fomos motivadores, fomos incentivando com que a pessoa do meio rural permanecesse dentro do meio rural. Trabalhamos na parte da educação para eles permanecerem com um projeto pioneiro a nível de Brasil, que era o Pueri, que era a Porto União Escola Rural Itinerante. Essa escola rural itinerante, você fazia o quê? Você não trazia a criança para ter aula aqui no centro, na parte urbana. Nós levávamos os educadores, os professores com combis. Então nós levávamos no interior, nos polos. Então os alunos eles vinham de perto, nas escolas que tinham naquele período, tinha escola em toda a localidade, né? Hoje foram abandonados e centralizaram. Mas o nosso perfil foi o quê? Nós levarmos ao campo o professor, o educador. Isso não foi criação nossa, não. Isso foi criado de um sistema francês. Tá? Então, o Sérgio Bucchi, que era o secretário de Educação e Cultura na época do município de Porto União, ele disse, olha, prefeito, eu estive lendo e tal, e na França tem um sistema que funciona assim, 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 a pessoa não precisa sair do meio rural, da motivação, e a gente começou a fazer isso e foi um trabalho assim fantástico, com resultados extraordinários. Implantamos no Bela Vista, primeira vez de uma escola o dia todo. Naquele período, uma coisa inovadora, né? Mas foram situações que a gente teve e que plantou como legado para o município. E são tantas e tantas ações que a gente teve. Eu tive a felicidade de ter sido presidente da Federação Catarinense de Associações dos Municípios, da FECAM. Esse é um motivo de orgulho para o município de Porto União, em ter tido o presidente da Federação de todos os municípios do estado. Mas, enfim, a gente se dedicou 4 anos, eu diria, não só eu, porque tem um legado muito grande da minha esposa, da Magali. A Magali, ela tocou todas as ações comunitárias de assistência, graciosamente ela nunca foi nomeada. Tá? Era a maneira de se doar pela comunidade. Nós pegamos o município com 100 e poucas crianças em creches. Nós entregamos com em torno de 1.000 crianças em creches na época. Isso era uma coisa assim maluca, mas trabalhavam nos eventos com cozinha comunitária, então arrumando recursos, porque Porto União realmente não tinha uma parte financeira tão grande, vamos supor, como tem hoje, né? Não era um município tão pujante como hoje tem o nosso município. Então são muitas ações que se teve e que melhoraram a qualidade de vida, e tenho certeza que pudemos propiciar o desenvolvimento da comunidade de Porto União.
Muito bem. Doutor, na nossa vida, né, seja ela na vida pessoal, profissional, a gente faz autoavaliação, né? Muitas pessoas fazem no final do ano, né? Poxa, podia ter feito isso diferente, aquilo. Errei nesse sentido, né? Não poderia ter errado naquele. Você também faz autoavaliação com Autocrítica, né? frequência, autocrítica? E pensando lá na sua administração, no município de Porto União, você fez alguma coisa que hoje, ou outras vezes também, você pensa, poxa, errei, devia ter feito diferente? Sempre você é crítico de você mesmo, né? Nós tivemos um período extremamente difícil. Nós tivemos a segunda maior enchente quando fui prefeito. 92. 92, né? Em maio de 92, nós tivemos um desastre que foi a segunda maior enchente. E conduzimos, passamos, ultrapassamos, como se ultrapassou 83, 92 também o foi, e agora, 2023, bem próximo agora também se teve. Enfim, vivemos às margens do Iguaçu, as coisas acontecem. O que eu posso dizer em termos de falhas? Muitas falhas, nós somos humanos, nós falhamos todos os dias. Eu acredito que naquele período, de repente, a forma assim, o jovem muitas vezes ele é impulsivo. Então, muitas vezes no impulso você possa até ter errado em termos de relacionamento humano, de repente. Me diziam que eu era muito brabo, sabe? Eu acho que eu continuo sendo, mas é a maneira da pessoa ser, né? Isso como é, mas o tempo ele vai fazendo com que você vá amadurecendo, você vá tendo outros focos de visão. ah, é outra realidade, né? Eu acho que a gente fez o que pôde, né, se dedicando da maior, de corpo e alma. Isso pode ter certeza que foi o obstetra, o cirurgião, ele é obstinado pela perfeição. Então, quando eu entro num campo cirúrgico, eu entro buscando a perfeição. Mas perfeito é só Deus. Da onde que você, como ser humano, pode chegar a imaginar ou ter a prepotência em querer, né, ter essa visão? Mas o que a gente quer dizer é que nós fizemos o máximo que se pôde fazer com aquilo que se tinha. Com aquele recurso que você tinha, que você é limitado na vida pública. Muitas vezes você deseja fazer muita coisa, mas chega ali é limitado. Os prazos, enfim, tem toda a parte técnica, e isso aí faz com que, de repente, em alguns instantes, te frustre. Diz assim, puxa, de repente poderia ter acontecido muito mais. Mas eu vejo que Porto União, no nosso período, ele foi bem administrado dentro daquilo que se podia. E hoje está aí, né, avançando cada vez mais. Você tinha, doutor, na época, apoio porque hoje as prefeituras elas dependem muito de apoio do governo do estado, de emendas, de Isso. deputados, né? Como é que funcionava na época? O senhor tinha Nada. apoio de algum deputado, não? Um deputado nosso aqui era nenhum, né? Porque só em 1990, que daí foi eleito o Reno Caramori, que veio a ser deputado através do governo Wilson Klein-Bing. Mas era a fase final. Normalmente os governantes não dão muito bola no prefeito que está na fase final, não é verdade? Só que não existia essa situação hoje que se tem, né? É totalmente diferente. Hoje os deputados, eles têm uma liderança forte, eles conseguem, mesmo os deputados federais têm as suas emendas PIX. A economia hoje é muito mais pujante, é muito mais forte, mesmo porque as cidades cresceram muito, né? E especialmente, no caso, como estamos falando hoje de Porto União cresceu muito, em função dessas funções, dessas situações de incentivo. Mas financeiro naquele período de governo federal, eu diria que não via nada, né? Ou quase nada, porque não tinha emenda, não tinha nada. E o governo estadual, ainda que você tinha alguma acessibilidade, mas sem uma interveniência direta do deputado. Era direto do prefeito indo lá falar com os secretários de Estado. As pessoas fortes de governo era o governador e os secretários de Estado. Os deputados ficavam mais na parte de legislação. Hoje eles têm uma atuação muito forte, né? Os deputados estaduais, os federais, muito forte, eu vejo assim, com uma robustez muito grande, coisa que não ocorria naquele período. Com o seu conhecimento, doutor Ari, do município de Porto União,
ao longo desses anos, né? Você acompanhou aí várias administrações. Você poderia citar, na sua opinião, quem foi o melhor ou quem foram os melhores prefeitos de Porto União ao longo da história, na tua opinião, e por quê? É uma situação assim muito difícil de você poder avaliar, porque todos, eu tenho certeza, deram tudo o que podiam dentro da sua capacidade e das condições daquele instante. Porque muitas vezes você pode ser assim uma pessoa que tem uma visão muito grande, mas que de repente os recursos são escassos, você não consegue realizá-los. E ao contrário, muitas vezes tem um gestor, de repente, que não tem uma capacitação muito, muito grande, mas se cerca de bons administradores e pega um momento positivo, você transforma, né? Por quê? Porque tem dinheiro. Ninguém faz nada sem dinheiro, né? Não existe maneira. Na vida pública, principalmente, nós somos limitados ao que chega de dinheiro, ao que sobra daquilo que você depois de deduzido, hoje, as suas obrigatoriedades, com 25% em educação, 15% em saúde, 4% para legislativo, a folha salarial. Depois que você deduz todas as suas obrigações, o que sobrar é que você vai ser o gestor, né? E isso aí, muitas vezes, ele é totalmente fora da realidade daquilo que a sociedade precisa e almeja. Isso é muito claro, né? Muitas vezes você almeja muito, mas você não tem o dinheiro, não tem como você assaltar, né? Ou passar um cheque sem fundo. Não, você tem que estar rigorosamente dentro da legalidade. O gestor tem que estar na legalidade, porque temos a Câmara de Vereadores a estar o tempo todo, naturalmente, por sua obrigação de estar nos fiscalizando, Promotoria Pública, o Ministério Público nos fiscalizando, o Tribunal de Contas do Estado nos fiscalizando. Então, ninguém mais é fiscalizado do que o gestor público municipal. Ninguém. Não existe na vida privada um controle tão importante, tão robusto como na gestão pública municipal. Isso pode ter certeza. Só que os recursos, volto a salientar, sempre são insuficientes para aquilo que a sociedade deseja. Doutor Ari, eu sempre enxerguei, né, na sua figura um homem tranquilo, né, apaziguador, mas numa das respostas você citou que o pessoal lhe achava bravo, né? Sim. Em Que você se cobra muito, né? Em determinado momento, né? Você comprou muita briga, entre aspas, na vida pública? Não percebo dessa maneira. Pelo contrário, sempre convivi bem. Eu acho que sempre tive assim um diálogo franco, porque o objetivo sempre é único, né? O benefício da comunidade. E de uma forma simples. Você valoriza, eu sempre penso assim, valorize sempre na tua vida aquilo que é de bom, aquilo que é importante. Sempre perguntando, é a verdade? Sempre que eu te falo alguma coisa, primeira coisa, antes de você responder, pergunte, é a verdade isso que a pessoa está falando? Se é a verdade, ele trará benefícios para as pessoas? Se você tiver essas respostas dessas perguntas, você vai poder o quê? Avaliar o que você vai tocar à frente. Então, você conviver com as pessoas diversas, graças a Deus temos, né? Somos diversos, senão já pensou a monotonia que seria, né? Seria um desastre. Então faz com que o mundo se transforme. Todo mundo sempre trazendo as coisas melhores. Ainda ontem tínhamos uma reunião no Ministério Público, interessante, e foi nos cobrado dizendo assim, mas o problema do atendimento psicossocial, Digo, tudo bem. Não, isso não evoluiu nada. Digo, não evoluiu. Quando eu era estudante de medicina, na Colônia Santana, em Florianópolis, quando nós estudávamos a cadeira de psiquiatria, sabe quantos pacientes tinham internado no hospital? Colônia Santana? Mais de 3.000 dentro de manicômio. Hoje, dizer que não evoluiu? Como não evoluiu? Evoluiu um mundo, um universo. Mas tem problemas? Sempre terá problemas. Sempre terá problemas. Você jamais resolverá todos os problemas, porque cada um é uma individualidade. Cada pessoa, ela pensa conforme ele mesmo, para si próprio, e ele toma suas decisões.
né? E claro, tem as patologias, né? Hoje você tem patologias identificáveis, que lá atrás não eram identificadas. Hoje tem tratamento precoce porque você via. Hoje você enxerga, evoluiu na parte médica. Lá atrás não tinha essa evolução. Como eu digo, você participar de hospitais com mais de 3.000, 4.000 pacientes, tinha Juqueri em São Paulo, lá mais de 15 mil pessoas dentro, se imagina, confinados, né? Eletrochoque e tal. Então, isso era o psicossocial naquele período. Lá estava errado? Não, era o que a sociedade conhecia, o que a medicina conhecia. Isso vai evoluindo. Então, a sociedade ela cresce todos os dias. Agora, você, quando está como gestor, eu digo que eu sempre fui muito rígido, sempre pelo correto. Mas, porque um cirurgião, ele tem esse perfil. Quando eu entro no campo cirúrgico, eu não posso errar, não devo errar, mas sou humano e erro. Não é verdade? Tá? Mas isso te frustra. Se você estudou e tal, para você não errar, como é que é quando acontece eventualmente uma falha? Quando ocorre, como é que você se comporta? Né? Deus me deu a dádiva nesses 45, 48 anos de profissão de nunca ter tido a fatalidade de perder um cliente. Então, isso é por Deus, né? Acima de todos nós. Mas eu passei, só eu sei os momentos de dificuldade que passei em processos cirúrgicos violentos, monstruosos, né? Mas que Deus me premiou e me dá essa dádiva. Mas é a vida de cada um, né? Cada um tem uma trilha a seguir. Isso está escrito nas estrelas, né? Muito bem, estamos nos encaminhando, doutor Ari, para o encerramento da nossa entrevista. E eu queria lhe perguntar como que você enxerga o atual momento de Porto União e se você pudesse dar um conselho ao atual prefeito Juliano Assan, qual seria? O maior conselho que se pode dar para um gestor é que faça em tudo aquilo que ele acredita. Se cerque de pessoas boas, se dedique, e eu tenho certeza que o prefeito Juliano tem essa boa vontade, tem esse foco, e ele irá poder estar somando aquilo que o município de Porto União já o faz há 108 anos. Nós temos que lembrar que Porto União tem 108 anos. Se nós olharmos a existência de Porto União da Vitória, o núcleo central começou na onde hoje está Porto União. Ali perto da Igreja Matriz, onde era o Hospital São Brás, que era a área mais alta, né, da nossa cidade. Até o Coronel Marcondes morava aqui na Coronel Amazonas, no lado de Porto União. Hoje Porto União, que era Porto União da Vitória, uma cidade só da província do Paraná. Isso daí que teve com aqueles acertos em 1916, que foi passado daí para a divisão de Porto União, União da Vitória. Em 17, então, foi implantada Porto União e passou a União da Vitória ficar só com a área do lado de cá. E aqui tem uma curiosidade. O meu pai nasceu em 1926 e o meu avô nasceu em 1890. Os dois nasceram na mesma casa. Só que o meu avô era natural de Porto União da Vitória, Paraná. E meu pai, natural de Porto União, Santa Catarina, tendo nascido na mesma casa. Você vê como é interessante, né? Então era Paraná, depois transformou-se em Santa Catarina, né? E estão aí, é a vida da gente, é a nossa história. Mas voltando a Porto União, é que Porto União continue a crescer, a se desenvolver, sendo essa cidade bela, magnífica, com uma população extraordinária, né? A população fantástica. E quando falo aqui de Porto União, é Porto União da Vitória. O Vale do Iguaçu tem essa mixigenação de culturas, mas com um povo extremamente ordeiro, trabalhador, dedicado. E por isso temos uma longevidade grande. As nossas cidades têm uma longevidade grande, muitas vezes as pessoas esquecem disso. Mas temos uma grande longevidade, cada vez melhor, né? Graças ao quê? Ao trabalho, às ações que o poder público apresenta. E Porto União faz mistério que continue nessa rota de crescimento para o seu futuro. Bom, outra curiosidade, né? É um fato, né? O doutor Ari, lá no início da entrevista, citou que quando foi convidado a entrar na política, disse: não é para mim, eu quero seguir aqui o meu exercício da medicina, mas acabou sendo convencido.
e se tornou, ao longo da história, o único cidadão que foi prefeito em Porto União e agora é prefeito em União da Vitória. Qual é o seu sentimento? Porque você disse, né, doutor, eu não imaginava virar prefeito de Porto União. Não só virou, como hoje é prefeito de União da Vitória. Olhando lá para trás e hoje vendo, né? Pô, hoje estou sentado na cadeira de prefeito de União da Vitória. Qual é o seu sentimento, né? Se era uma coisa que você não queria entrar na política e acabou sendo prefeito das duas cidades? O sentimento é de gratidão. Gratidão pela vida, gratidão pela existência, gratidão por tudo aquilo que Deus me proporcionou junto com a minha esposa Magali. Nós dois realmente fomos pessoas que fomos abençoadas e tivemos essa bênção. Eu não consigo ver minha vida sem ela. Então somos uma pessoa só. O que você leva? Por que as coisas acontecem? Quando eu terminei depois do meu mandato em Porto União, eu voltei, passado um tempo, voltei a trazer meu título para o União da Vitória, onde morava tranquilo, sem problema nenhum. E aí que aconteceu do ano passado, de eventualmente virem as situações de que também me convenceram, né? Daí eu digo, primeiro eu vou ver se a minha família aceita uma situação de correr mais uma eleição, porque é mais fácil as pessoas dizem assim, não, com a tua idade aí vai cuidar dos netos, né? Fica se incomodando, esquentando a cabeça, né? Hoje em dia, com essas redes sociais, são malucas, né? Uma coisa doida. Porque cada um fala o que quer, muitas vezes sem saber o que está falando, mas fala, né? E é direito e respeita-se. Eu respeito todas as opiniões contrárias, a favor, tal, todas as opiniões eu respeito com a maior tranquilidade. E com aquela velha história, é a verdade? Aquelas duas perguntinhas, é verdade? Servirá em benefício a todos a quem estou atendendo? E então continuo com a minha trajetória de vida ilibada, de me doar pela comunidade. Acho que posso e estou me doando tudo que eu tenho de capacidade, a gente está focado, né? E estamos, eu acredito que sendo transformadores de União da Vitória, e seremos. Você não tenha nenhuma dúvida. Os 4 anos de administração, elas mostrarão ao final tudo aquilo quanto a União da Vitória já está avançando e irá avançar, né? Inclusive hoje, por uma coincidência, 10 de setembro, inicia toda a troca da iluminação do União da Vitória. Já começa uma transformação, né? Então é todo dia, claro, em todas as ações. A pessoa diz assim, mas a saúde é uma porcaria. Mas isso faz parte, né? A crítica é construtiva e serve para nos alertar, né? Muitas vezes aonde que nós estamos errando, né? A internet mudou muito as coisas. Bom, o doutor Ari pegou lá o tempo que não tinha nem celular, né? E agora com a internet, Isso. como você disse, as pessoas têm o direito de falar o que quiserem, mas também precisam ser responsabilizadas pelo que falam, né? Talvez a internet hoje não traga ainda, né? Esse crivo, né? Exatamente. Porque agora vou falar um pouco do meu trabalho aqui. Sim. Se eu falo alguma coisa na rádio, eu vou ser responsabilizado pelo que eu estou falando. E na internet a gente não tem ainda essa responsabilização toda. A gente tá começando. Né? É fruto da evolução, né? Mas, enfim, só uma última curiosidade, doutor. Ao longo da sua vida pública foram 2 eleições, então. O senhor concorreu a prefeito em Porto União e a prefeito em União da Vitória. O senhor não concorreu em mais nenhuma eleição? Não, concorri. Quando eu saí de prefeito de Porto União, em 1994, a Ângela Min foi candidata a governadora. E ela é uma pessoa muito amiga da gente e tal. Ela, inclusive, foi a relatora do processo da criação da UNC. E naquele período ela disse, não, Ari, vem, nos ajuda e tal, e tal. Daí coloquei meu nome disponível à campanha de deputado. Nós não fomos eleitos, fizemos uma votação expressiva, mas não fomos eleitos, ficamos em 5º suplente e a Ângela perdeu o governo. Então, foi dessa maneira. E em 2000 eu não me recordo mais se foi 2010, 2000... qualquer coisa assim, nós corremos uma eleição, sabe aquela na Obrigada, que você está dentro do partido, o Espiridião Amin era governador, e ele havia feito
uma conjuntura de que o partido dele aqui em Porto União teria que ter um candidato a prefeito. Mas convencemos a ele que não, que nós iríamos apoiar na época então o candidato que era prefeito, Eliseu Miba, que tinha assumido em função do falecimento de Alexandre Passos Buzina. E o prefeito na época, Eliseu, ele ajustou que teria então o vice dos quadros do governador Espiridião Amin. E quando chegou no final, ele, na sua composição, deixou fora a época o PDS e compôs só com a chapa do MDB na época, com o Renato Stasiak. E ali, então, não tinha nome para ser colocado para correr a eleição. Foi e tal, o Espiridião disse, não, tem que ter um candidato do governo. Então, daí meu nome foi colocado à disposição. Corremos a eleição, perdemos a eleição por Eliseu e por Renato, mas foi uma campanha que nós não fizemos campanha. Foi de última hora que chegou-se aquela forma que teria que ter um nome para correr a eleição. Basicamente foi isso. Foram as campanhas. E daí corremos essa eleição aqui, União da Vitória, agora já é ano atrasado, né? Não, ano passado, desculpa, o ano passado. O ano passado, né? E também uma eleição que foi... Por coincidência, daí foram 5 candidatos, né? E que deu o resultado, e ganhamos a eleição. Acirradíssima. Acirradíssima, né? Muito acirrada. Aliás, com bons nomes aí, né? Disponíveis. Porque a comunidade tem que ter opções, né? Eventualmente vai ficar frustrada ou não vai ficar frustrada, mas tem que ter opções. O duro é quando você não tem opções. Antigamente não se tinha opções, né? É muito difícil. Hoje em dia, felizmente, existe uma participação popular bem mais efetiva em termos de participação pública. Mas quero dizer assim, bem claro, tenho, por exemplo, como admiração o nosso líder de governo, que é o Hussein Bakri, que é o representante do nosso município, que tem sido um grande parceiro. Temos o Alexandre Cury, que também é indicado como nosso representante, que é o presidente da Assembleia, também pessoa nossa daqui, também grande parceiro, né? Então a gente tem tido assim uma oportunidade de ter junto ao governo. Ainda temos o ex-prefeito Santinho Roveda, que foi prefeito do município, quando estive como secretário da Saúde na pandemia, no início, deve se recordar, né? Sim. Junto do governo do Santinho Roveda, né? Então, eu estive na Regional de Saúde por várias oportunidades, aí já a vida pública em União da Vitória, né? Mas isso é para outro ato, né? Para outro momento, né? É para outra série. Para outra série. Dr. Ari Carneiro Júnior, ex-prefeito, né? Comandou Porto União entre os anos de 89 a 92, hoje prefeito de União da Vitória, do outro lado, né? No outro estado. Doutor, muito obrigado pela presença, pela disponibilidade de vir aqui nos conceder essa entrevista. Boa sequência de trabalho, né? Para você na administração de União da Vitória agora. Um grande abraço e até uma próxima. Muito obrigado pela oportunidade, Peruso. Foi um prazer muito grande estar aqui, conversando contigo, batendo esse papo com os ouvintes da nossa querida Verde Vale e demonstrando claramente de que a imprensa, quando ela é bem conduzida, bem orientada pelo Kaique, por você, Peruso, por toda o João Luiz Agostini, enfim, todo esse pessoal o Carlos Agostini, né, faz esse trabalho assim extraordinário e que levam as palavras reais daquilo que ocorreu naquele período. Então é uma oportunidade muito grande e gratidão. Gratidão a todos aí por estarem nos ouvindo, mas acima de tudo gratidão a Deus por nos oportunizar esse momento ímpar de nossa vida. Grande abraço. Valeu, grande abraço. Obrigado mais uma vez ao Dr. Ari Carneiro Júnior. Obrigado a você que acompanhou a entrevista. E não se esqueça, né, de se inscrever aí no nosso canal do Jornal Comércio no YouTube, curtir lá os nossos conteúdos e também ativar o sininho para você receber as notificações. Valeu, um grande abraço e até uma próxima.